Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica. Seja muito bem-vindo. Toda terça e quinta a gente tem esse encontro aqui no Papo de Físio, em que eu trago assuntos reais do dia a dia da UTI e ajudo você a entender ventilação mecânica de uma vez por todas. Então, se hoje é seu primeiro dia aqui no Simplificando, meu nome é Tamires Jeremias, sou fisioterapeuta e criei o método Simplificando para ajudar que você entendesse de fato de ventilação mecânica. Então, já trabalhei bastante com diversos perfis de pacientes adultos, pacientes queimados, pacientes cardíacos, pacientes neurológicos e trago esse passo a passo do ventilador para você aqui toda terça e quinta. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, que é o seguinte: como entender a tela do ventilador mecânico. Já parou para pensar? Você chega nos seus primeiros plantões, daí a equipe chama físio, chegou a hora, o paciente vai entubar e você fala, meu Deus, chegou a hora de fato de eu mexer no ventilador mecânico. E não tem jeito, você se depara frente a uma tela como essa. Então, as telas dos ventiladores mecânicos, eles trazem várias informações importantes no nosso dia a dia. E é isso que gera muita dúvida quando a gente está começando, porque a gente vê um monte de número na tela, tenta entender o que aquilo tem a ver com a clínica do paciente e parece que a resposta não vem na nossa cabeça. Mas é imprescindível que a gente entenda a tela do ventilador para que aí sim a gente consiga mexer em parâmetros ventilatórios. Então não tem como a gente pensar em ir lá, mexer no parâmetro, querer fazer um monte de coisa se a gente não entende a tela do ventilador. E eu vou te explicar o porquê de hoje. Então, entender ventilação mecânica e conseguir acertar o parâmetro do paciente tem muito mais a ver como você entende a máquina do que de fato quanto tempo de experiência você tem. Porque eu posso dar milhões de plantões, você pode dar vários plantões, mas se toda vez você parar à frente ao ventilador, a uma tela como essa, e não entender o que o ventilador está querendo te dizer, não vai adiantar de nada. Você não vai conseguir ter a tomada da ação de ir lá e fazer o que é certo pelo paciente. Então hoje, nessa aula, eu vou te mostrar como um jeito mais fácil de você não se confundir quando você parar frente a uma tela como essa, com um monte de informação. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: o paciente entubado é um paciente que não fala, é um paciente que está com um tubo endotraqueal na boca e a voz dele não aparece. Então ele não consegue te falar se ele está com dor, se ele está bem, como ele está. Os nossos pacientes entubados, eles ficam ou sedados, muito sedados, ou pouco sedados a ponto de sair do ventilador mecânico. E Tamires, por que eu tenho que saber disso? Porque é muito mais fácil a gente parar frente a um paciente que não está entubado e perguntar as coisas para ele. Seu fulano, o senhor está sentindo falta de ar? O senhor está com dor? Tá conseguindo respirar bem? Tá com alguma dificuldade respiratória? Numa escala de 0 a 10 de Borg, ele mostrando para ele quanto que o senhor tá com falta de ar. É muito mais fácil com o paciente que conversa, né? Inclusive, quando a gente vai atender um paciente que conversa, parece que um pouco do medo já vai embora. Você fala, opa, tô entendendo ele, consigo ir com mais calma no atendimento. Então, o nosso paciente entubado não. Só que o nosso paciente entubado está conectado ao ventilador mecânico e a tela do ventilador mecânico como essa vai te dar informações muito ricas do que está rolando dentro do corpo dele. Então, de como está a mecânica pulmonar dele, de se ele está melhorando, se ele está piorando, todas essas respostas vão estar lá na frente da tela do ventilador. Então, o ventilador mecânico vai te dar essas informações para que você consiga reagir e mudar ou não o parâmetro ventilatório. Então, pensa comigo, você está chegando agora no seu plantão e você precisa admitir um paciente. Então, o paciente chegou ou no pronto-socorro, ou o paciente chegou do centro cirúrgico, ou a enfermeira já vai te avisar. Físio, daqui meia hora, paciente seu João, do leito 5, fez uma cirurgia, tá vindo de volta pro leito 5, ó, vai vir entubado. Deixa lá tudo certinho porque ele vai vir entubado, não conseguiram estubar ele no centro cirúrgico. Daí você vai ter que ir lá no ventilador,
e ajustar os parâmetros iniciais dele. Então, quando você está frente a um ventilador mecânico, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir que está tudo bem funcionando antes do paciente chegar. Quando você clicar no botão de ligar e desligar, essa é a telinha que vai aparecer para ti, independente do modelo do ventilador. Então pode ser que em outros ventiladores estejam de uma maneira diferente, e este ventilador, que eu brinco que é o meu favorito, que é o Bennett, ele é bem autoexplicativo. Então aparece assim na tela do ventilador: início do ventilador mecânico. Você vai, opção A, ventilar o mesmo paciente. O ventilador te pergunta: olha, verificar as configurações anteriores se você vai ventilar o mesmo paciente. Por quê? O ventilar o mesmo paciente é quando o paciente vai para algum exame, volta entubado, mas você está ventilando o mesmo paciente. Então pensa comigo, você vai me atender, eu já estava entubada lá no leito e fui fazer uma tomografia. Então a equipe vai lá, me transfere para a tomografia entubada, com o ventilador mecânico de transporte, e eu volto para a UTI no mesmo leito. Ou seja, você já sabia os meus parâmetros ventilatórios antes. E também tem a opção que o ventilador te fala assim: ventilar um novo paciente nesse segundo botãozinho, iniciar as configurações iniciais desse paciente. Então o ventilador fala: opa, escolhe. Você está ventilando o mesmo paciente ou você está ventilando um paciente diferente. E ainda o ventilador te fala o seguinte, calibra antes de ventilar, que é essa sigla SST, que é uma sigla em inglês de teste. Então ele te fala assim: opa, você quer testar o ventilador antes de pôr no seu paciente? Então a tela do ventilador mecânico vai te dar essas informações. Por que é importante você saber ver essas informações? Porque esses detalhes da tela vão te ajudar no seu atendimento, não te dá mais dúvida, pelo contrário, vai te dar mais segurança. Você falar: opa, calma, vou ventilar o mesmo paciente, é um paciente novo que está vindo lá do centro cirúrgico, é um paciente do pronto-socorro, e aí você consegue respirar e fazer esse procedimento de admissão com mais calma. Então qual que é o erro? O erro é a gente parar na frente da tela do ventilador e falar: meu Deus, quanta informação. Olho primeiro para o gráfico, olho primeiro para os números de baixo, olho primeiro para os números de cima. O que eu olho primeiro? E é normal, essa dúvida ela vem quando a gente está começando. Então hoje eu vou te mostrar uma sequência que você consegue olhar o ventilador mecânico e não errar mais. Entender da onde está vindo um parâmetro, da onde está vindo outro e por que o gráfico está reagindo daquela maneira. E não tem jeito. Se você quer ventilar o paciente direitinho, se você ainda não tem experiência, você ainda vai dar seus primeiros plantões, ou você é estudante de físio, ou você está vindo de outra área, vai ter pavor no começo com a tela do ventilador. Mas isso tem que te ajudar a entender o que a tela está lá. É a mesma coisa de você comprar um celular super moderno. Você pode comprar o melhor, o iPhone que acabou de lançar. Se você não ir lá e explorar aqueles recursos tecnológicos do celular, vai ser mais fácil você estar lá com o seu Motorola, aquele azulzinho que a gente só clicava em ligar e desligar e ver o jogo da cobrinha. Vai ser mais fácil. Então, se a gente tem a tecnologia, a gente precisa entender ela. E o ventilador mecânico, ele vai tentar te auxiliar o máximo possível através dos softwares dele. Ele não vai te dar resposta, porque senão não precisaria de nós atrás da máquina para respirar, fazer o paciente respirar, mas ele é inteligente e ele vai te dando dicas de como você prosseguir. Então veja, esse modelo, eu já tive a oportunidade de ventilar pacientes com vários modelos diferentes de ventilador. Desde um modelo horrível lá que nem tinha gráfico, só ficava a luzinha subindo e descendo. Se você já viu alguma foto de um ventilador ou já manuseou um ventilador antigo, não te dava quase nada de informação. Até ventiladores ali microprocessados mais ou menos, que eu falava: caramba, queria tanto. E esse ventilador que é o Bennett. Se você reparar a partir de agora, eu não sei se você é do time que nem eu, que gosta de filmes de comédia romântica, mas normalmente nesses filmes, sempre alguém se ferra e vai pra UTI. Para pra pensar. Assisti um esses dias e ia acontecer a mesma coisa. A menina sofria um acidente de carro, ia pra UTI. Nos modelos americanos, nos filmes, você sempre vai ver esse modelo aqui do ventilador que eu vou te mostrar hoje, que é o Bennett.
Por quê? Ele parece uma tela de um Game Boy e ele te dá informações muito precisas do paciente. Não que outras telas não vão te dar, mas é muito mais fácil de ver. Parece que as informações na tela dele são muito bem organizadas. E é isso que eu vou te mostrar. Então repara a partir de agora, se você assistir um filme, eu vou até lembrar o nome do filme, não sei se é Para Sempre, que eu assisti esses dias, que inclusive a menina estava entubada e nem estava entubada com tubo, era um canudo de nebulização com vários super bonders assim no rosto dela, nem fizeram a simulação do tubo endotraqueal. Mas você vai começar a reparar isso, por quê? Alguns outros países, como por exemplo os Estados Unidos ou hospitais que têm melhor recurso financeiro, eles usam ventiladores mecânicos mais modernos. E a gente hoje vive num cenário positivo. Por quê? Positivo pós-pandemia. Porque os hospitais investiram um valor muito alto em ventiladores mecânicos. Então hoje a gente tem uma gama de ventiladores mais modernos do que antes da pandemia. Então beleza, ó, você tá frente à tela do ventilador agora. Independente se você tem experiência ou não, ó. Se você reparar, essa foto eu coloquei pra ti exatamente de frente. Então como você tá me vendo é como você estaria frente ao ventilador. Primeira coisa, ele vai ter uma aba, que eu vou te mostrar agora em números, que são dados que você, fisioterapeuta, vai controlar do seu paciente. Então você vai controlar, ninguém mais. O que você colocar vai entrar dentro do pulmão do paciente. São dados controlados pelo fisioterapeuta. E vai ter uma outra parte da tela que são dados resultantes do paciente. Porque pensa comigo, você vai lá, coloca uma pressão, por exemplo, no tórax do paciente. Beleza, você vai lá, aperta o botão da pressão e quando essa pressão entrar no tórax do paciente, ela vai reagir com a mecânica e com a anatomia do paciente. E aí o ventilador vai te dar a resposta dessa reação. Por isso que dá tanta dúvida. Mas é esse passo a passo que eu vou te mostrar, que eu desenvolvi dentro do Simplificando, para que você nunca mais erre uma tela de um ventilador. Aí você vai ter esses botões de baixo. Veja que esses botões abaixo são botões que você controla. Se você for olhar devagarzinho aqui, a gente tem um botão que é um símbolo de som. Então a gente tem o som. A gente tem um botão de mais, de menos, para você aumentar os parâmetros. E normalmente todas as telas têm uma bolinha que você vai lá e aumenta, como se fosse um rádio. Aumenta o parâmetro e diminui o parâmetro. Então essa é a aparência do ventilador. Agora eu vou pôr uma segunda foto para vocês, deixa eu ver se vai dar certo, para a gente visualizar em conjunto como que isso funciona. A única coisa é que eu coloquei o número 2 bem onde está a minha imagem, então vão acompanhando comigo. Beleza, você chegou no seu plantão lá, com maior segurança, porque é teu primeiro dia dando plantão sozinho, e te chamam porque o paciente está chegando. O paciente vai ser admitido e você tem que colocar os parâmetros iniciais dele. Daí você para frente essa tela, você fala, meu Deus, por onde eu começo? Olha o primeiro gráfico, olha os números de abaixo, olha os números acima, olha o que tá piscando, porque é muita informação na mesma tela. E aí você vai seguir essa sequência a partir de agora. Onde está o número 1 que eu coloquei? São todos os dados, então, que você vai escolher. Então você vai lá, ó, se a gente vamos olhar um por um. Primeiro número é um número de 14, aqui abaixo, ó. 14, frequência respiratória. Esse paciente está em volume controlado, a gente vê o VC. Abaixo do VC a gente vai ter um número 510 e 61. O que é isso? É volume corrente e fluxo. Daí do lado a gente vai ter aqui número 3, a sensibilidade. E ainda do lado a gente vai ter 23 de FO2 e abaixo 3 de PIP, é uma foto de internet. Esses dados são os dados que você ajusta, eles não vão vir pré-programados no ventilador. Você vai escolher, vai dar o play e a partir disso, isso vai ser entregue para o paciente. Veja como esse passo a passo que eu desenvolvi, ele é tão claro. Se esses dados estão aqui abaixo, aqui onde está piscando A/C, em cima, que é o número 2, que minha fotinha aqui pegou, são os gráficos. Então, você vai colocar esse conjunto de parâmetros e os gráficos vão reagir àquilo que você colocou. O gráfico do ventilador mecânico nada mais é do que a reação no pulmão do seu paciente. Então, você consegue entender se esse paciente está puxando o ar bem, se esse paciente está exalando o ar bem.
ele vai mostrar para ti todo o ciclo respiratório. Por que esse ventilador ele é tão legal, o Bennett? Porque ele mostra até em cores diferentes. Se você for ver o gráfico, tem uma aba que está verde e tem uma aba que está amarela. Ele tenta te mostrar através de cores, através de alguns feedbacks visuais, para te ajudar onde o paciente está rolando. Então, pensa comigo, você está aqui embaixo, você colocou os parâmetros ventilatórios, aí você vai olhar na tela se o que você colocou está bem, entendendo como que o gráfico está reagindo. E acima, aqui mais ou menos na direção aqui da minha cabeça, a gente vai ter mais um monte de número, que é o C, daí tem 40, vai aqui nessa sequência comigo, 43, 11, 1.3, 14, 449, esse conjuntinho aqui de cima de números. Esses números são os números resultantes do que você colocou. Isso que gera dúvida. Por quê? O físio vai lá, ajusta o parâmetro e fica olhando só na parte de baixo. Só que pensa comigo, você colocou um parâmetro ventilatório, você vai olhar no gráfico se aquele parâmetro foi o suficiente, vai olhar a clínica do paciente, vai olhar o monitor acima dele, se ele está desaturando, se aquilo foi o suficiente, e aí você vai confirmar essas informações nessa parte de cima, que são as resultantes. É como se fosse uma conta de matemática. Você tem 1 mais 1 que é igual a algo. É isso que acontece na tela do ventilador. Você tem os parâmetros que você coloca aqui abaixo, o gráfico do ventilador que mostra que está rolando dentro do pulmão do teu paciente, e a gente tem a resultante. Por quê? Olha como faz sentido. Um dos dados aqui abaixo é o volume corrente. Se você for olhar bem aqui embaixo, ó, tá 510. Então você, fisioterapeuta, calculou o volume necessário para o paciente e você viu que para a segurança dele, para que ele não seja exposto a erros no ventilador mecânico, o ideal para aquele paciente é 510, como aqui nessa foto. Só que aí você olha nessa tela aqui de cima, nesse conjunto de dados aqui de cima, onde tá mais ou menos meu óculos, ó, aqui, você vai ver 449. E daí você vai estar pensando, pô, eu coloquei 510 de volume para o paciente, por que tá 449 lá em cima? Porque é o que está reagindo ao que você colocou. Por isso que é tão difícil de ventilação mecânica no começo, porque a gente pensa em ventilação mecânica só na doença. Ah, então o paciente com DPOC, aquele vozinho que fumou a vida toda, eu vou ventilar com esses parâmetros. O paciente de Covid, eu vou escolher esse número. Ah, paciente Tamires, eu vou escolher aquele número. Só que não funciona dessa maneira, como se fosse uma receita de bolo. Você tem ingredientes ali do bolo necessários para o bolo crescer, como por exemplo o ovo, a farinha, o fermento. Você pode colocar todos os dados lá para misturar e fazer um bolo. Se esquecer o fermento, talvez o bolo até cresça, mas não fica o que tem que ser feito. E é a mesma coisa na ventilação mecânica. Então você tem um conjunto de parâmetros que você escolhe para o seu paciente reagir. E o erro normalmente está aí. A gente quer ventilar no começo, quando a gente não tem experiência, uma doença. Então, meu paciente tem diagnóstico de DPOC. Putz, eu li aqui, ó, no livro, que eu tenho que colocar tanto de volume, eu tenho que colocar tanto de tempo, eu tenho que colocar tanto de tanto. E daí você vai parar frente à tela desse ventilador do seu paciente com DPOC e o gráfico vai estar todo bagunçado, como se fosse um mar muito bravo, com as ondas todas bagunçadas. Será que o que você colocou foi suficiente? Será mesmo? Então, você vai nesse parâmetro onde está 1, escolher os dados e você sempre vai ter a confirmação acima no gráfico e nas resultantes. Então, por isso que dá dúvida. Quanto mais você domina a tela do ventilador mecânico, mais você acerta com o seu paciente, mais você consegue progredir que ele mude de modalidade ventilatória e menos tempo ele fica na UTI. Ou seja, ele tem menor chance de morte, porque você está ajustando os parâmetros necessários para ele. Aqui eu tinha colocado os números, mas o videozinho ficou bem em cima. Então seria aqui, ó, número 1 abaixo, os parâmetros que você ajusta. Número 2 aqui o gráfico, que é a resultante do paciente. E acima aqui na direção do meu óculos, número 3, seriam as resultantes do paciente. Então é isso, você tem que parar frente à tela, entender o que ela está querendo te dizer. Esse que é o mais difícil, a gente fugir disso da receita de bolo, porque o paciente na UTI,
ele não age como uma receita de bolo. Eu e você, a gente pode ser internado pela mesma doença. A gente pode, inclusive, estar no leito, um do lado do outro. Mas a minha fisiologia com a sua vai reagir diferente. Nós dois podemos ter Covid e sermos entubados. Quantas familiares e amigos a gente viu que não tinham nada, eram jovens e reagiram super mal com Covid-19? Enquanto outros senhorzinhos, meu bisavô pegou Covid com 104 anos e ficou bem, teve um pico de febre, a família ficou super desesperada, falou, meu Deus, 104 anos, agora já era, agora não vai ter o que fazer. E agora? Ele teve um pico de febre e só isso. E reagiu bem, mesmo com histórico de problemas respiratórios anteriores. Porque ele trabalhou a vida inteira numa marmoraria. Na época, né, muitos anos atrás, não usava os EPIs. Então ele respirava muito aquele pozinho do mármore. Isso fez com que ele tivesse uma doença pulmonar restritiva importante, que deixou o pulmão dele mais duro. Porque imagina, anos e anos você trabalhando numa marmoraria e você inalando aquele pó. Então deixou o pulmão dele mais restritivo. Então ele é muito sensível a qualquer diferença de temperatura, uma gripe, o pulmão dele já começa a sibilar. Sibila, ele sempre faz a inalaçãozinha dele. E aí ele pegou Covid-19 e ficou bem. Ou seja, a probabilidade dele ter ficado ruim perto a vários amigos, várias pessoas mais jovens que ficaram muito piores, era nula. A chance era que ele ficasse ruim, não amigos da minha idade, de 30 anos, 21 anos, 24 anos, como a gente viu muita gente. Então pensa, a gente não pode ventilar um pulmão pensando na doença. A gente tem que ter a base do que aquela doença pode fazer na tela do ventilador e a partir daí responder. Porque o UTI é isso, o UTI é a gente conseguir agir, ter uma resposta rápida. E por isso dá o medo. E eu sempre falo isso, que a UTI dá medo porque foge do que a gente está acostumado como fisioterapeuta. A gente está acostumado desde a graduação o quê? Opa, estágio da ortopedia. 4 horas eu vou atender a paciente fulana, 5 horas é tal fulana. A paciente que vai vir em 4 horas é uma senhorinha que caiu, quebrou o fêmur. Beleza, ela tem uma prótese de quadril. O paciente de tal hora é uma paciente que tem fibromialgia. Então meio que você já se prepara para aquele atendimento. Agora, quando você chega na UTI, não tem esse tipo de preparo. Você vai chegar, vai ter 10 pacientes que podem ser rotativos, um pode ir de alta, o outro pode chegar do centro cirúrgico, e aí você tem que ter esse time para conseguir responder por ele. Por isso gera medo e por isso gera insegurança. Mas, quanto mais você tiver com a base preparada, entendendo essa tela, você pode pegar o pior paciente. Você pode pegar aquele paciente que acabou de ter uma parada cardiorrespiratória, que você suou lá junto com a equipe, uma intubação difícil, que o tórax dele ficava todo duro, e você falava, meu Deus, esse paciente vai a óbito, e agora? O que eu posso fazer a mais para ajudar ele? Você pode pegar esses casos muito mais difíceis, mas você vai saber o que fazer. Um dos casos que eu lembro que me marcou muito nessa questão da admissão do paciente foi um paciente que parou. Durante a massagem, 2 médicos, um passava um dreno de um lado por um pneumotórax e o outro passava o dreno no outro. Um técnico massageava e o outro médico atrás tentava entubar. E a gente ali tentando ajudar ele na intubação, esperando ele conseguir o momento certo, ver se o tubo estava pronto para colocar no ventilador mecânico e já ver como o pneumotórax ia reagir. Porque não ia adiantar entubar se os médicos não colocassem os 2 drenos, porque era um pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax muito ruim. Então imagina a cena, massageando, né? Eu pensando, meu Deus do céu, achei que nunca ia ver isso na minha vida, achei que isso era só coisa de livro, e agora, né? E agora? Então imagina, um massageando o braço do paciente assim, para o médico achar o ponto do dreno aqui, passar o dreno de um lado, achou desse lado, levantou o braço, passou o dreno do outro lado torácico. Enquanto isso, o médico tentando a chave aérea, o outro médico de cima aqui na cabeceira tentando a chave aérea. Colocou no ventilador mecânico, eu falei, caramba, pneumotórax bilateral. Até que esse dreno, a gente confirme que esse dreno tá bem posicionado, tem que tomar cuidado no ventilador. Então, coloquei os parâmetros, respirei fundo.
olhei para a tela do ventilador, vi o gráfico, vi se aquilo foi suficiente, vi a clínica do paciente, se ele estava estável, e aí ele ficou bem. Até que tudo ficou bem posicionado, ele reverteu o pneumotórax e assim por diante. Então, por mais que você esteja numa adrenalina, você olhar a tela do ventilador é como se fosse aquela luz no final do túnel que te deu uma resposta. E essa é a resposta que o paciente precisa. Acho que rolou algumas perguntas aqui, deixa eu ir voltando. Eu vou falando, gente, vou falando conteúdo, vou falando tudo que eu preparei para vocês, mas podem ir mandando aqui as dúvidas. Se você já pegou alguma tela que você odiou, conta pra mim, você já teve a oportunidade de ver ou de manusear esse ventilador aqui dessa foto, que é o Bennett? Conta pra mim aqui, sim, não. Ou ver, né, porque se às vezes você é estudante de física e o professor não deixa você mexer tanto no ventilador, ou se você já dá plantão ou pós-graduação, se você teve a oportunidade de mexer nesse modelinho de ventilador que é o Bennett. Ah, eu adoro esse ventilador, eu acho ele tão fácil. Acho que se todo mundo pudesse começar a ventilar, mexer no ventilador mecânico com ele, a vida seria um pouquinho mais fácil. Mas me contem aqui se você em algum momento na vida ou já viu, tá lá, já vi no filme, já vi frente a frente, já vi no estágio, ou já mexi. Conta pra mim aqui nos comentários, enquanto eu vou puxando aqui as perguntas, que vai indo lá pra cima. Boa noite, Elaine, aluna do Simplificando, super querida, super batalhadora, tá aqui assistindo a live, já assistiu o curso 2 vezes, super querida. Não viram? Conta pra mim, você já teve a oportunidade de mexer nesse ventilador? Eu falo nesse, né, por questão de vaidade mesmo, porque eu acho ele o mais fácil de mexer. Mas existem outros modelos, inclusive pós-pandemia, existem modelos novos que eu ainda nem vi frente a frente. Esse modelo eu ainda não pude ver de perto. Nos meus plantões é o Servo. O Servo também é um ótimo ventilador mecânico. É um ventilador que os gráficos te dão muitas informações. O que é legal? Todos os ventiladores, tirando aqueles da época de Cabral lá, que só tinha a luzinha, todos os ventiladores vão te dar as mesmas informações. Então, se a partir de agora você souber que aqui estão os parâmetros que você ajusta, aqui está o gráfico e você tem a resultante, você pode pegar outro modelo de ventilador. Você vai falar, calma, onde estão os dados que eu ajusto? Aqui. Opa, onde estão os dados resultantes? Está aqui. Então, você consegue se localizar. Lembrando só que esses gráficos aqui são os gráficos básicos, tá? Que é gráfico de pressão, volume e fluxo. Qualquer ventilador te dá gráficos a mais, que são gráficos mais avançados. Mas eu sempre tento trazer vários modelos diferentes, mas eu trago o Bennett só pra gente ver. Eu brinco que é como se fosse uma tela, né, de videogame com várias informações bem conectadas. Ah, não vi, João, tô ansioso pra minha primeira experiência. Eu também com a sua experiência, João, pra você colocar em prática tudo do Simplificando. A Gabi, eu já vi no estágio, utilizei no estágio. Uma oportunidade fantástica conseguir no estágio. Na minha época de estágio, os ventiladores eram muito ruins. E parece que era tão ruim o negócio que ninguém nem deixava a gente encostar. Você podia mexer um parâmetrozinho ali, discreto, né? Mas eu tenho tido relatos de outras alunas que estão conseguindo mexer já no ventilador bastante por entenderem de ventilação. Então, assim, existem vários modelos. O que é importante? Se perdeu na tela, concentra nisso. Onde estão os dados que eu coloco, onde está o gráfico e aonde estão as resultantes. Separa como se fossem 3 ingredientes diferentes. Porque aí, pensa assim, ó. Você olhar a tela agora, né, frente igual nós estamos, é muita informação. Eu sempre dou o exemplo como se fosse um quarto bagunçado, certo? Se o quarto tá muito bagunçado, você não consegue ver da onde começa a bagunça. Já aconteceu com você, sei lá, você voltar de viagem, você jogar todas as roupas na cama, jogar sapato pra um lado, sei lá, tirou roupa do varal e jogou e você fala, cara, como que eu cheguei nessa bagunça? Deixa eu ver por onde eu começo. Daí você fala, não, opa, deixa eu começar pela cama que é onde tem mais bagunça. É a mesma coisa com ventilação mecânica. Se você olha a tela de frente e o seu olhar não vai fixar em nenhum lugar, você se assusta, porque são muitos números, são muitas informações no mesmo lugar. Então, como se fosse a bagunça da nossa cama,
Separa por compartimentos. Número 1, sempre o que você ajusta. Número 2, o gráfico. E número 3, a resultante. Vai sempre facilitar e o seu olhar vai ficando muito mais fácil de você conseguir entender essas coisas. Tamires, se o volume corrente, uma pergunta da Ingrid. Tamires, se o volume corrente não estiver de acordo com o cálculo dividido de 6 a 8 ml, posso alterar o fluxo ou a FA2 ou a PIP? Ó, vamos lá. É uma pergunta importante, é uma pergunta bem de conceito. A gente tem que pensar o seguinte, o nosso paciente em ventilação mecânica, deixa eu mudar aqui a tela para a gente não ficar muito poluído. O nosso paciente em ventilação mecânica, ele não queria estar entubado. Esse é o primeiro passo. Por que eu sempre bato muito nessa tecla? Porque a gente precisa garantir parâmetros ventilatórios que a gente lesione menos um pulmão que já está machucado. O paciente crítico é aquele paciente que ele está tão inflamado, com tantas disfunções, como se fosse um cabo de guerra, tanto órgão tentando destabilizar ele, que ele inflama. O pulmão não foi feito para ser ventilado por uma máquina, por outro ser vivo. O nosso pulmão, a nossa anatomia, a nossa fisiologia foi feito para que a gente respirasse numa ventilação negativa, não positiva, como é o ventilador mecânico. Então, a gente tem um conjunto de dados, um conjunto de botões de ingredientes, que são os parâmetros ventilatórios, a ponto de machucar menos o pulmão do paciente. Quando eu falo em machucar menos, lesionar menos, é garantir que ele não inflame mais e que ele não chegue mais perto da morte. Quando a gente fala de UTI, a gente fala muito de mortalidade. Um dos parâmetros que a gente tenta proteger, como se fosse uma mãe, uma pessoa que você gosta muito, como se fosse proteger o pulmão do teu paciente, é o volume corrente. Então, a gente só tem que tomar cuidado com os dados. Volume corrente vai ser a quantidade diária, uma quantidade que você vai entregar de pulmão para dentro do seu paciente. Por que de 6 a 8 ml, agora a gente avançando um pouquinho em ventilação mecânica? Porque viu que ventilar de 6 a 8 morria menos gente. Ou seja, você não pode fazer o pulmão do teu paciente ficar assim, ó, abre e fecha, abre e fecha. Esse movimento de sanfona gera inflamação e piora o quadro do paciente. Então viu que se você ventilar o paciente de 6 e a 8, até aqui, como se fosse o máximo, lesionava menos. Então, se o pulmão do seu paciente, você fez o cálculo, porque não é a altura que eu tenho, o peso... não é o peso que eu tenho, é o peso ideal pela minha altura, que meu corpo precisa para aguentar as nossas estruturas, a estrutura do teu paciente. Se você vai numa tela como essa, deixa eu até voltar com a tela do volume, que essa tela tá em pressão. Então, beleza, você vai me ventilar, sou sua paciente, cheguei na UTI, tive um acidente automobilístico e fui entubada. Daí você vai ver que para minha altura, 1,65 m, vamos supor que para minha altura 6 ml é 310, tô supondo, tá? Que eu não tô fazendo a conta agora. E 8 ml é 400, certo? Então 310 e 400. Daí você olha aqui, você chegou, não foi você que me admitiu, você recebe um plantão em seguida e você vê essa tela. Sendo que o ideal para mim seria 310 a 400, tá 510. Ou seja, você, a pessoa que me ventilou, que iniciou minha ventilação mecânica, não garantiu essa minha proteção. Então tá a mais do que eu preciso. Então o que você tem que fazer é mudar o volume. Não adianta você mudar outros parâmetros que não tem nada a ver com aquilo, como PIP, FO2, não. Você tem que arrumar o que tá bagunçado. Se o que está bagunçado é o volume corrente, dentro desse pacotinho de parâmetros que a gente protege o pulmão do paciente, você vai lá e ajusta aquele parâmetro. Isso que gera confusão quando a gente está numa tela como essa. Existem parâmetros ventilatórios que vão ajustar somente a oxigenação. Então, por exemplo, você está lá, já aconteceu isso comigo, você está lá dando o teu plantão e daí o paciente começa a desaturar. Desaturar, o monitor começa pipi, acho que eu tenho até uma foto aqui do monitor, deixa eu ver. O monitor começa pipi, apitar e o paciente começa a desaturar. Acho que eu não tenho a foto aqui. O paciente começa a desaturar. Aí você fala assim, e agora? Qual parâmetro ventilatório eu mexo? Existem parâmetros específicos para resolver esse problema e existem parâmetros específicos para resolver outros problemas. Então, você tá na frente do ventilador, o volume tá errado, arruma o volume.
Aí, depois que você garantiu que esse conjunto de parâmetros estejam certos, ou seja, que o seu paciente tem menos risco de ter inflamação, aí você começa a ajustar os outros parâmetros. Então, sempre o volume está errado, ajusta o volume e garante. Uma coisa que é legal da gente fazer, calculou alguma coisa, coloca no prontuário o máximo e o mínimo de volume, cola um papelzinho do lado do ventilador com o máximo e mínimo para que todo mundo que vá ventilar o mesmo paciente, né, ele não erre, fique naquela margem de proteção. Porque é isso que a gente tem que pensar. O nosso paciente entubado, ele não queria estar entubado. O nosso pulmão não foi feito para estar numa máquina artificial. Então a chance de inflamação ela é grande, né? Porque imagina, você físio tá escolhendo como outro ser vivo vai respirar. É uma responsabilidade tanto. Por isso que a gente tem que dominar a ventilação mecânica com muita segurança, tendo muita certeza do que a gente está fazendo. E aí você pode até estar perguntando, Tamires, eu tô aqui ansioso, poxa, eu nunca mexi num ventilador antes, né? Eu não tive oportunidade, ou me formei agora, foram 2 anos de pandemia, o professor nem deixou encostar, o hospital, nem tive estágio, né? Na pandemia, tirou o estágio, né? Porque não tinha nem EPI para quem estava trabalhando, então o estudante foi deixado de lado. Ou, eu tô numa faculdade e, de repente, a parte de resp da faculdade não era tão forte. Então, eu nunca na vida encostei num ventilador mecânico. Nem para visitar alguém na UTI. Eu nunca vi um ventilador mecânico na vida. Ainda assim, eu consigo ventilar um paciente? E a resposta é que sim. Desde que você tenha o conhecimento teórico muito bem embasado. Então, se você vai lá, você tem muito claro na tua cabeça que esse botãozinho aqui, ó, que tá 510 é volume. E o que é o volume? Ok. Se você tem muito claro na tua cabeça que esse número aqui, 23, ó, aqui do lado do 1, é a FO2, ok. E de baixo a PIP de 3, ok. Você sabe o que cada parâmetro é. E aí você consegue respirar fundo. Você vai suar pra caramba nos seus primeiros plantões. Vai chegar em casa tendo uma leve taquicardia. Porque todo o começo gera essa ansiedade, né? Você fala, meu Deus, será que eu dou conta? Isso vai acontecer, não tem como fugir disso. Inclusive, isso vai acontecer até quando você já der vários plantões. Se você pegar uma tela de um ventilador e tiver tudo bagunçado, esse paciente tiver em várias assincronias e o gráfico tiver todo bagunçado, vai te dar uma coisa do mesmo jeito. Se você atender um paciente que você nunca atendeu antes, um paciente da neuro, um paciente neurocrítico, um paciente queimado, são poucas pessoas que têm a possibilidade de fazer um atendimento de um grande queimado, que queima a via aérea, que é entubado por conta de uma queimadura, é diferente. Vai gerar também insegurança, mas aí você respira, você fala, não, calma, beleza, vou olhar os dados, vou garantir uma ventilação dele, vou olhar a tela do ventilador, vendo se está tudo bem, e a partir daí você vai pensar na particularidade daquela doença. Então, gente, o que eu trago hoje pra você? Nunca mexeu numa tela? Segue essa sequência a partir de agora. Eu queria que na minha época de faculdade, na minha época de pós, já tivessem pensado nessa rota, né? Eu tento trazer, com a minha experiência e com toda a parte teórica, essa rota para você conseguir ir clareando. Porque ventilação mecânica é como se você tivesse com uma venda muito pesada, muito fechada para ti, e aos poucos você fosse abrindo, enxergando o que o ventilador está dizendo. E quanto mais você acerta no ventilador mecânico, maior é a chance do paciente de sobreviver, né? De ter menos lesão pulmonar, de ficar menos tempo na UTI. E o que é legal, você vai ver que muitas vezes a resposta vai estar na tela do ventilador. E você, sabe o que é pior ou melhor? Eu já não sei, cada um tem um ponto de vista. Só você às vezes vai saber aquela informação, entendeu? Então só você vai falar, opa, esse paciente tá ruim nisso. E vai dar informação pro médico, será que a medicação tá boa? Será que esse paciente tá tendo muito broncoespasmo? Tô olhando o gráfico, essa parte do gráfico tá muito ruim, o paciente não tá ventilando bem. Será que ele tá com corticoide suficiente? Será que isso... Então tem informações na UTI que só você vai ver, porque poucos são os profissionais que entendem de ventilação mecânica. Eu tive uma experiência só, feliz, de dar plantão em um lugar que o médico era 2 coisas que nós dá vontade de abraçar ele assim de tanta alegria. Ele era 2 coisas, ele era pneumo
então já era muito bom, porque ele dominava toda a parte que a gente precisava, e ele era ainda intensivista. Então ele era médico intensivista e além da especialidade de intensivista, ele era pneumologista. Nossa, dá vontade de abraçar e falar, meu Deus, queria dar plantão todo dia com essa pessoa. Por quê? As lesões que acontecem normalmente, que a gente vê no paciente entubado, não aconteciam com ele. Ele se antecipava, ele ajustava a medicação, a gente fazia os cálculos juntos da ventilação. Se eu via alguma coisa no gráfico, eu falava, opa, esse paciente está apresentando isso, esse paciente está apresentando aquilo, o que você acha? Vai mudar alguma medicação? Então era uma experiência muito rica. Só que a realidade é que quando a gente chega na UTI, nem sempre a gente tem um médico intensivista lá. Às vezes é um médico de outra especialidade que tá dando plantão, porque os médicos conseguem, né, essas coisas. Então, só você vai entender o que tá lá na tela. Queria nós, né, tem gente que fala, não, só o físio tem que entender. Se mais pessoas entendessem pelo menos o que tem na tela, o paciente ia sofrer menos. Então, às vezes acontece da enfermeira entender e te posicionar, isso é legal. Então, por exemplo, minha mãe é enfermeira, certo? Intensivista. A enfermagem tem algumas limitações de mexer no ventilador, mas ela entende a tela. Ela falou, não, vou fazer seu curso, fez meu curso 2, 3 vezes, então ela entende a tela do ventilador e ela entende todos os parâmetros. Se o físio está atendendo em outro lugar e o ventilador começa a apitar, ela consegue chamar o físio e falar o que está acontecendo de errado. Ó, eu vi que o fluxo tá assim e que o gráfico na parte exalatória tá assim e tá acontecendo tal coisa. Será que esse volume tá no protetor? Ela já tem essa visão totalmente diferenciada em relação à ventilação e consegue ajudar todo mundo dentro da UTI. Então, mas a realidade é que normalmente você vai olhar a tela e aquela resposta vai estar só na tua cabeça. Então, você tem 2 missões a partir de agora. Primeiro é entender a tela, domina. O paciente precisa que você entenda o ventilador. E a segunda é transferir para a equipe o que você está vendo. Como se fosse uma paisagem que só você está vendo e que pode interferir na melhora ou na piora do paciente. Então, você tem que saber falar para a equipe, olha, esse paciente, eu já ajustei todos os dados ventilatórios, mas olha os resultantes, as resultantes estão ruins, esse gráfico está ruim. Será que vai ser mudada a conduta? Será que não é legal a gente chamar outro especialista para ver se ele está numa UTI que te permite isso? Vamos repetir um raio-x, porque o tórax dele não está legal, vamos fazer isso. Olha que legal, como a gente consegue ir se posicionando dentro da UTI e fazendo a melhor pelo nosso paciente. Eu sei, ventilação mecânica parece um bicho de 7 cabeças, mas você precisa ir tirando cada etapa desse bicho devagarzinho. E a primeira é essa, entende a tela, entende o que o parâmetro significa. E aí a gente vai criando esse raciocínio clínico de conseguir atender qualquer paciente, independente da tua experiência ou não. Hoje foi longa, né, nosso encontro. A Elaine queridíssima falou, Tamires, no meu estágio eu não manipulei o ventilador somente na pandemia. As pernas ficavam trêmulas, mas venci o medo com as suas explicações, a vontade de sempre fazer o melhor pelo paciente. Olha que legal, Elaine, você é uma querida. A Elaine é sempre mandando as dúvidas. Será que eu tô fazendo certo pelo paciente? Eu acho que é isso, eu acho que a vontade de fazer o que é certo pelo paciente, ela tem que ser superior. E, gente, o medo vai vir, cara. Se você ventilar um paciente que você nunca ventilou na vida, pega um paciente da neuro. Aquele paciente neurocrítico que tá com um dreno aqui, ó, uma DVE, tá com um dreno cerebral porque cortou a cabeça, tirou uma parte do encéfalo. Você olha aquilo, você fala, caramba, cara, nem nos episódios mais loucos do Grey's Anatomy eu achei que eu ia ver um negócio desse. E você vê? Então dá um medo, porque é diferente do que você já tá acostumado. Mas se você domina o ventilador, qualquer paciente vai ser mais tranquilo. Mas as pernas ficam trêmulas assim, né, Elaine? Dá um negócio, né? Eu que fico vermelha, não tinha como. Você tá nervosa? Não, tá tudo bem. Com a cara vermelha, suando aqui o pescoço, do lado do cabelo, com o rosto assim, ó, todo vermelho. Não, tá tudo bem, vamos lá. O paciente vai entubar? Não, você respira fundo e fala, não, vamos lá. Rezando, né? Pra todos os deuses que você conhece na vida. Certo? Gente, é isso. Aí a Letícia falou, Tamires, o curso serve só pra quem tá fazendo pós? Não, o simplificando, ele é um passo a passo do básico ao avançado de ventilação. Então, desde princípios fundamentais que você precisa entender para dominar o ventilador, como complacência, resistência, zonas respiratórias de West, alguns cálculos até de fato conseguir
estubar o paciente ou colocar um parâmetro muito avançado. É um passo a passo guiado. O que é legal? Durante a pandemia, houve uma necessidade muito grande de quem entendia de ventilação estava sobrecarregado, então porque era uma demanda muito grande e a galera que não trabalhava na UTI entrando na UTI para conseguir apagar aquele incêndio. E normalmente a gente tem essas informações, você tem acesso. Se você olhar agora uma postagem de gasometria, pode ser que você entenda alguma coisa. Será que é acidose? Será que é tal coisa? Normalmente eu coloco essas enquetes, coloquei até ontem uma disso. Mas o difícil é a gente conseguir juntar essas informações, olhar o paciente e reagir àquilo. Então, beleza, eu sei gasometria, eu sei raio-x e eu sei ventilação. Como que eu junto todas essas informações para atender o paciente? Porque um dado no raio-x vai te acrescentar uma opinião, um dado no ventilador vai te acrescentar outra e um dado na gasometria vai te acrescentar outro. Então, estudar isso em loco, separado, atrasa muito o nosso processo de raciocínio clínico. E se você for reparar, as pessoas que conseguem ou trabalhar na UTI ou tem sua clínica e seu consultório e tem muito retorno, são aquelas que conseguem juntar esse quebra-cabeça, né? Porque o paciente, independente da área, ele é um quebra-cabeça e você faz um teste funcional para descobrir uma parte do quebra-cabeça, faz um exame para descobrir outro, faz o teste de força para descobrir outro. Então, você vai descobrindo montagens daquele corpo humano, daquele paciente. Então, esse raciocínio clínico que eu trouxe dentro do Simplificando. Então, esse passo a passo aí guiado. Gente, passamos uns minutinhos da live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentem colocar em prática. Coloque em prática, aqui no perfil tem bastante foto de telas de ventilador. Tenta praticar por uma foto mesmo. O importante é você sair sempre da aula com 1% a mais do que você não sabia ontem. Vai querer entender ventilação 100%? Não vai dar certo. É 1%, é um tijolinho de cada vez até que a gente crie esse domínio. Então, hoje, se aprendeu essas 3 partes do ventilador mecânico, pega uma foto aqui no perfil. Putz, deixa eu ver, esse aqui são dados que eu ajusto, esses são dados resultantes ou é o gráfico? Digita no Google ventilador mecânico, tela do ventilador mecânico e tenta ter a sua percepção de quais conjuntos de números diferentes são, que já vai te permitindo dar um passo a mais. Certo? Obrigado pela sua presença, a Ilane e todos os queridos que ficaram até o final. Todas terças e quintas a gente tem esse encontro com conteúdo bem rico, com conteúdo que rola de verdade dentro da UTI, tentando te mostrar de forma prática como dominar o ventilador mecânico, como conseguir dar os próximos passos, independente se você tem experiência ou não. Você pode ver 500 perfis de ventilação mecânica. O importante é você entender e cada dia dar um passo a mais, que é o que eu trago aqui para ti dentro dos conteúdos do Simplificando. Então é isso, nos vemos na quinta-feira com o caso clínico. Então quinta-feira vai ser um caso clínico real. A gente vai pensar junto, desde a admissão do paciente, colocando ele no ventilador mecânico, vendo a gasometria dele, vendo o que rolou com ele no final. Como se a gente estivesse num estágio, frente a um paciente, tivesse que ter algumas tomadas de decisão. Combinado? Um beijo. Todas terças e quintas, então, às 7 horas, a gente se encontra. Um beijo, Elaine. Um beijo a todos e até quinta-feira.